Olá, boa tarde. No mês de agosto, os amazonenses comemoraram a decisão da Justiça Federal que derrubou a determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica que havia incluído o Amazonas na cobrança da bandeira tarifária. Mas a alegria durou pouco. A partir do próximo domingo, a conta de luz vai ficar mais cara aqui no estado. Será o segundo reajuste do ano e que vem ainda mais salgado. O maior índice de reajuste vai ser para os setores da indústria e comércio, que devem repassar o impacto financeiro para o consumidor. O cenário ainda mais negativo é com relação à previsão de demissões nos dois setores. A Aldeci já não sabe mais como fazer para honrar o valor da conta de energia. O reajuste de 38,8% na tarifa de energia das residências do consumidor amazonense foi autorizado pela ANEEL no início da semana e já começa a valer a partir do dia 1º de novembro. Para a Aldeci, os serviços oferecidos não justificam o valor do aumento. Eu, sinceramente, eu não entendo o porquê do absurdo desse aumento de energia. Eu sinceramente, a gente fica indignado porque alguém devia mostrar pra gente, ó, tá aumentando por causa disso, entendeu? Porque a gente não vê. Este é o terceiro aumento autorizado pela Agência Reguladora de Energia aos amazonenses desde 2014. O segundo deles, autorizado no mês de julho deste ano, que classificava a conta de energia em bandeiras tarifárias, foi barrado na Justiça. Para o comércio, que já amarga redução nas vendas por conta da crise financeira, o reajuste chega a mais de 39%. Significa demissões em uma época que poderiam estar contratando. O produto aumenta. Com a situação que nós estamos vivendo hoje, de desemprego, que já passamos de 1 milhão, num período que era para estar admitindo os temporários, está se demitindo. Então nós estamos vivendo uma situação extremamente complicada no Brasil, extremamente complicada. E o consumidor que vai querer comprar vai estar com o poder aquisitivo menor e o produto mais caro na ponta. O aumento da tarifa de energia para a indústria foi ainda maior, 42,55%. Para os empresários, o momento é de reinventar estratégias para se manter no mercado e continuar empregando. Tudo que se produz vai ter aumento, porque nada é feito sem energia e sem transporte, que são os dois vetores que movimentam a economia, e isso vem num aumento muito ruim. Eu espero que o impacto para a sociedade, o impacto para o cidadão não seja grande com relação ao emprego, que nós já estamos bastante baixos, né? Estamos perto de 97 mil empregos só no polo industrial. Espero que não tenhamos mais demissões, mas vamos aguardar. E após uma reunião na manhã de hoje na Câmara Municipal, os órgãos de defesa do consumidor da capital decidiram mover uma ação coletiva para impedir o reajuste da energia aqui no Amazonas. Representantes da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, do Ministério Público e Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil e dos PROCONs municipal e estadual conduziram a reunião que aconteceu após a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovar na última terça-feira um novo reajuste do serviço no Amazonas. O novo reajuste da tarifa de energia elétrica, válido a partir do dia 1º de novembro, deve atingir 900 mil consumidores no estado. No encontro, foi proposta uma ação cautelar para tentar barrar o aumento. A Justiça Federal é o foro para isso, por conta da ANEEL estar no polo passivo da ação. Os órgãos de defesa do consumidor chegaram ao consenso que essa ação judicial é uma ação cautelar que vai ser proposta no bojo da já ação civil pública proposta pelos órgãos de defesa do consumidor com relação às bandeiras tarifárias. De acordo com a ANEEL, encargos setoriais e o custo da energia foram os principais fatores que conduziram ao índice de reajuste, mas que é considerado abusivo para os órgãos de defesa do consumidor que preparam a ação judicial. O que nós vamos alegar, principalmente, é a questão da abusividade. É abusiva, é desproporcional com o que está sendo implementado em outras praças do país. Então, nós precisamos disso o mais rápido possível, haja vista que já foi decretado o aumento e que já vai ser colocado já em propositura.
As obras de recuperação das vias do Distrito Industrial em Manaus, que chegaram a ser anunciadas pelo governo do estado no início do verão amazônico, nem saíram do papel e vão continuar, pelo menos por enquanto, suspensas. Atendendo a uma recomendação do Ministério Público Federal, esta semana a SUFRAMA rescindiu o contrato com a Secretaria de Infraestrutura do estado. As ruas do distrito continuam com os mesmos problemas há quase um ano. Não faltam buracos por aqui. E a esperança para que esta realidade mude ainda não tem data certa. A recuperação das ruas é de responsabilidade da Superintendência da Zona Franca, que desde 2012 mantinha um contrato com a CEINFRA no valor de R$100 milhões para que a Secretaria de Obras do Estado fizesse o recapeamento das vias. Porém, o contrato foi desfeito no início desta semana, depois que a SUFRAMA atendeu uma recomendação do Ministério Público Federal. Mas a própria consultoria jurídica junto à SUFRAMA identificou diversas irregularidades, como um projeto básico defasado e também a impossibilidade de aumentos e supressões como o Estado do Amazonas gostaria, o que infringe a lei. O governador José Melo ainda afirmou que houve um erro na execução da recuperação das vias por parte da empresa contratada pela CEINFRA. Quando foi executado esse convênio, nas rotatórias, naquelas áreas de rotatórias, a empresa, juntamente com a CEINFRA, colocou um tipo de asfalto melhor, que é o concreto asfalto. Só que cometeram um erro. Fizeram isso sem pedir antes licença à SUFRAMA para fazê-lo, porque toda vez que você muda um objeto, mesmo para melhor, como foi agora, você tem que pedir licença. Ainda existe a possibilidade da SUFRAMA fazer um novo contrato, mas até o momento esta possibilidade não foi comentada pela autarquia. Segundo o procurador Alexandre Jabur, caso não haja manifestação da Superintendência da Zona Franca de Manaus em recapear as ruas, a Prefeitura da cidade vai ser acionada. O Ministério Público Federal entende que a responsabilidade pela conservação das vias é da Prefeitura de Manaus. Logo, na recomendação realizada ao superintendente da SUFRAMA, foi pontuado essa questão e converse, realize tratativa junto com a Prefeitura ou tome alguma providência jurídica cabível, como a proposição de uma ação judicial, para que a Prefeitura, enfim, assuma essa responsabilidade. Por meio de nota, a SUFRAMA informou que o extrato de rescisão foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. A nota também destaca que mesmo que a revitalização das vias do Distrito Industrial não esteja incluída na esfera de competências da autarquia, a SUFRAMA vai continuar buscando viabilizar entendimentos com todos os órgãos a fim de resolver o impasse. A Justiça Eleitoral no Amazonas derrubou a liminar que mantinha no cargo o prefeito de Codajás, Abraham Lincoln Dib Bastos, do PSD, e o vice-prefeito Jorge Amaral do Nascimento. Abraham Lincoln e Jorge Amaral tiveram os registros de candidatura cassados há 5 meses pelo juiz eleitoral Celso Souza de Paula por compra de votos e abuso do poder econômico nas eleições municipais de 2012. A decisão foi do juiz Francisco Marques, que já determinou a publicação no Diário Eletrônico. Com a decisão, Joel Oliveira, do PT, que ficou em 2º lugar nas eleições de 2012, deve assumir a prefeitura. Ele será empossado amanhã, sexta-feira, pela Câmara de Vereadores do município. Uma reunião esta manhã na SUFRAMA discutiu alternativas para impedir o encerramento das atividades da Fundação Nokia, que há 30 anos vem ajudando na formação de mão de obra especializada para o Distrito Industrial de Manaus. A escola técnica, assumida pela Microsoft, que comprou a fábrica da Nokia, teve o seu futuro ameaçado após a companhia anunciar o fim de suas atividades em Manaus. Com isso, o processo seletivo para o ensino médio técnico segue suspenso. O dilema é encontrar uma solução para manter a Fundação Nokia em funcionamento aqui na capital do Amazonas. Para o presidente da Associação Amigos da Fundação, o fórum de hoje é o começo de uma longa caminhada. O que nós estamos propondo é uma plataforma em que seja possível captar vários patrocinadores para a Fundação, tanto públicos quanto privados, de tal modo que essa dependência ao único mantenedor, ela não ocorra mais. A diretora executiva da Fundação Nokia tem conhecimento que vários órgãos estão interessados em assumir a responsabilidade, porém não recebeu até o momento nenhuma proposta oficial.
Muito importante o apoio de toda a sociedade, isso atesta a relevância do projeto, a importância do nosso trabalho para o Estado, e todo o apoio é bem-vindo. Nós estamos abertos para receber propostas e essas serão submetidas à apreciação do nosso Conselho Curador. A Fundação tem quase 30 anos de existência. Os alunos formados saem daqui com emprego garantido e geralmente atuam no próprio Distrito Industrial de Manaus. É de interesse da FIEAM ajudar nas negociações. Nelson Azevedo, que é o segundo vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas, recebeu este mês o diretor nacional do SENAI, que visitou as instalações da Fundação Nokia. Visitou para conhecer. Lógico que a gente conhece, sabe que as instalações são excelentes. Lá é uma escola de alto nível, de cursos profissionalizantes, e que, lógico, que desperta interesse, mas entre o interesse de alguém querer assumir e a realidade de possibilidades, eu vejo uma coisa muito distante. Nelson Azevedo ainda diz que o momento econômico que o Brasil atravessa não permite somente ao Sistema S assumir a fundação. Eu conversei com a diretoria da Nokia e perguntei quais seriam os valores mensais para a manutenção da fundação. E eles me passaram em torno de R$1 milhão, que isso está completamente fora da realidade ou da possibilidade financeira do sistema, da Federação das Indústrias. Quando a Microsoft, mantenedora da Fundação Nokia, decidiu fechar as portas no Polo Industrial de Manaus, ela informou que os alunos que estão aqui vão conseguir concluir o ensino médio perfeitamente até 2017, quando ela para de manter a fundação. Ela também fez uma observação, que o processo seletivo, uma das formas de entrada para estudar aqui, está suspenso. Normalmente, no calendário da Fundação, seria em novembro, mês que vem, o processo seletivo. Seria. Para que a gente possa reverter essa situação, são precisos novos parceiros, propostas formais, para que possamos então ter o processo seletivo o mais rápido possível. Esse é o nosso objetivo. Ainda há tempo hábil para isso? Sim, há tempo hábil. Foram entregues esta manhã os primeiros protótipos do projeto Júlia Mãos que Falam, desenvolvido por pesquisadores da Universidade do Estado do Amazonas. Os kits vão beneficiar pessoas com deficiência auditiva. O uso da tecnologia a favor dos portadores de deficiência auditiva no estado. Agora, eles também podem se comunicar melhor com quem não sabe a língua brasileira de sinais. A comunicação é feita por meio da utilização de uma braçadeira e um celular. O sistema para garantir essa sintonia foi desenvolvido na Universidade Estadual do Amazonas. Basta o usuário fazer os movimentos que são traduzidos em som no aparelho de celular. Meu nome é Beatriz. A resposta do receptor pela voz da pessoa é captada e mostrada em texto no celular para o deficiente auditivo. O projeto se baseia num sensor comprado de uma fabricante que não é brasileira. Esse sensor manda por Bluetooth a sua variação de posição para o celular. No celular tem uma inteligência artificial que identifica essa variação de posição e vê se ela pertence a algum sinal cadastrado. O idealizador do projeto afirmou que o Amazonas é pioneiro com a iniciativa. No sentido de que a gente identificou as dificuldades que as pessoas que têm a deficiência auditiva de ter a comunicação, a capacidade de interação na sociedade. Pela manhã, o governador José Belo fez a entrega dos primeiros kits na capital. Na primeira fase, devem ser entregues 100 kits para cadastrados na Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O importante de tudo isso, que isto é uma ideia fantástica, um equipamento fantástico, e que agora, com certeza, alguma empresa vai se interessar em produzi-lo, porque ele não é um equipamento que deva ficar só aqui, ele é um equipamento que deva ir mundo afora. O modelo foi bastante comemorado pelos primeiros beneficiados. O Corpo de Bombeiros recebeu nesta quinta-feira novos equipamentos que irão reforçar o combate aos incêndios florestais no estado. Em quase 3 meses, mais de 800 focos de incêndios já foram controlados na capital e interior. Quem não lembra da fumaça que até um dia desses estava incomodando muita gente aqui na capital?
Pois é, tudo aquilo é resultado das queimadas desordenadas em diversas regiões do Amazonas. A situação estava tão crítica que há 14 dias os municípios da região metropolitana decretaram situação de emergência. Eram tantos incêndios em vegetação pelo estado que o Corpo de Bombeiros montou uma operação chamada de Céu Limpo. De agosto até o dia 28 de outubro foram 810 incêndios controlados pelos bombeiros, a maioria em municípios do sul do Amazonas. Nós tivemos no início dos meses Lábrea com a maior quantidade, mas depois ela veio subindo até a região metropolitana, que foi onde nós começamos a sentir esse impacto da fumaça. Mas a ação do homem, a de queimar a floresta durante o verão amazônico, também está sendo registrada pelos satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Cresceu em 70% os focos de calor no Amazonas em 2015, se comparar com 2010. Ano que até então tinha registrado o maior número de focos de calor. Parte do resto do equipamento já está sendo empregado, porque apesar dessas chuvas estarem acontecendo, nós temos muito no interior focos de queimada. Hoje, o Corpo de Bombeiros do Amazonas recebeu do IPAA equipamentos de combate a incêndio florestal. Foram investidos nestes materiais R$290 mil. Hora de conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na capital e também no interior. Em Alvarães, a previsão é de muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas. Nós tivemos um pequeno problema técnico aí na previsão do tempo. O Comando Militar da Amazônia divulgou hoje o balanço da 10ª edição da Operação Ágata, concluída na noite de ontem em toda a faixa de fronteira do norte do Brasil. A Operação Ágata é uma ação conjunta do Ministério da Defesa com as Forças Armadas e com agências federais, estaduais e municipais. Em 2015, a operação chegou à 10ª edição, com ações na região norte da Amazônia Ocidental. A intenção é reduzir a incidência de ilícitos nas regiões de fronteira. E essa Operação Ágata 10, na área do Comando Militar da Amazônia, ela abrangeu desde o estado do Acre, em Acrelândia, a cidade de Acrelândia, até a cidade de Caroebe, no estado de Roraima. O balanço da operação, realizada entre os dias 21 e 28 de outubro, foi divulgado esta tarde, direto da sala de operações do Comando Militar da Amazônia. Abordagens e interdições em aeronaves feitas pela Força Aérea Brasileira foram 24. Veículos que foram verificados, vistoriados, quase 11 mil veículos, motocicleta, quase 5.500 motocicletas, caminhões, mais de 1.000 caminhões, embarcações, mais de 4.000 embarcações foram abordadas em nossos bloqueios. Então isso aí é o principal resultado. Além das abordagens e apreensões, a operação contempla também ações cívico-sociais, como o atendimento médico e odontológico. Ao todo, mais de 5.000 militares participaram da operação. Mais de 1.600 mototaxistas classificados na segunda etapa da licitação para a permissão do serviço aqui na capital irão receber uma carteira provisória para atuar na cidade. Esse foi o resultado da reunião realizada na manhã de hoje entre o prefeito Arthur Virgílio Neto com o procurador-geral do Ministério Público do Amazonas, Fábio Monteiro, e lideranças da categoria. A carteira provisória terá validade até que o Ministério Público emita parecer quanto à classificação final dos permissionários durante o processo que apura possíveis irregularidades no certame. A suspensão temporária da licitação motivou vários protestos da categoria, inclusive dos já regulamentados e que cobravam maior fiscalização dos clandestinos. As carteiras provisórias começam a ser emitidas na próxima terça-feira e terão validade até 4 de dezembro, data prevista para a liberação do processo pelo Ministério Público. A Polícia Civil do Amazonas deflagrou esta semana a segunda fase da Operação Malhete, realizada em vários bairros de Manaus. 40 pessoas foram presas, entre elas um ex-policial militar acusado de matar a mulher e a própria filha.
Os policiais civis cumpriram 40 mandados em bairros da periferia de Manaus. As prisões tiveram início na última segunda-feira. A Operação Malhete 2 foi deflagrada pela Polícia Civil para combater a ação violenta na cidade e retirar das ruas pessoas consideradas de alta periculosidade. Primeiro, para diminuir essa sensação de impunidade, para que a população não fique com a sensação de que as pessoas cometem crimes e ficam livremente, impunemente circulando e cometendo novos crimes. Segundo, para diminuir o próprio índice de criminalidade. Nesta edição da Operação Malhete, o número de mandados de prisão por roubos e homicídios foi maior do que a operação deflagrada em agosto deste ano. Todos os presos são acusados por diversos crimes, como homicídio, tráfico de drogas, roubos e violência doméstica. São mandados que são expedidos pela Justiça. Essas pessoas são criminosos, praticaram crimes, estão devendo para a Justiça e nós estamos agindo como braço da Justiça. Entre os presos pela Operação Malhete está esta senhora de 62 anos, acusada de comandar uma boca de fumo. Durante a operação, a Polícia Civil prendeu o ex-policial militar Milton Nascimento de Souza, de 47 anos. Ele é acusado de matar a esposa e a própria filha. Quem também foi preso durante a operação foi um possível autor de 2 homicídios na chacina ocorrida em julho deste ano, que também era procurado pela polícia. Rafael Tavares é apontado pela polícia como autor de pelo menos 2 homicídios naquele fim de semana de julho, considerado o mais sangrento dos últimos anos. Ele foi reconhecido pelo homicídio que ocorreu no Zumbi, em desfavor do Félix. Ele confessou esse homicídio, responde também por mais outros 2 homicídios e a população está ligando insistentemente, informando de que ele havia participado também daquela chacina que ocorreu na cidade de Manaus. Esta é a 3ª maior prisão do ano. Até o final de 2015, a Polícia Civil deve deflagrar uma nova fase da operação. Na próxima segunda-feira é dia de finados e durante esta semana a Prefeitura de Manaus reforçou o trabalho de limpeza em todos os cemitérios da cidade, por onde devem passar 500 mil pessoas. No cemitério Parque Tarumã, o maior da capital, os trabalhos de limpeza e conservação de túmulos é visto por todos os lados. No túmulo de um dos primos, essas irmãs retiram os entulhos. Em frente, este pintor trocou os pincéis e a tinta pela enxada. E além de limpar o jazigo da família, ele aproveita para fazer um bico. Sempre a gente aproveita todo ano, para fazer essa limpeza, fazer esse bico. Trabalho de limpeza que também é feito por mais de 200 funcionários públicos da Prefeitura nos outros 5 cemitérios da capital. Nossas equipes de manutenção e de operação de limpeza já estão desde o início do mês de outubro, trabalhando em todos os cemitérios, inclusive os rurais, e já estamos na reta final. Este ano são esperados 500 mil de pessoas nos cemitérios da capital. Para atender à demanda no fim de semana e no feriado, a Prefeitura montou uma força-tarefa que vai contar com diversos órgãos. Nesses dias, o horário de funcionamento dos cemitérios será diferenciado. Todos devem abrir as portas às 6 horas da manhã e fechar somente às 9 horas da noite. Por causa do período seco, é preciso redobrar os cuidados na hora de acender as velas. Isso porque o acúmulo delas pode trazer surpresas. Foi o que aconteceu neste túmulo, que foi quase destruído pelo fogo. No Cruzeiro, outro perigo. Geralmente se acende o maço de velas ainda com o fundo da caixa e aquilo vira um combustível, na verdade, perto da grama seca. Ao longo desse mês de outubro, foram realizadas diversas atividades de conscientização para reforçar a importância da prevenção dos cânceres de mama e colo uterino, doenças que mais atingem as mulheres brasileiras. No início da noite de ontem, uma caminhada marcou o fim das atividades na Ponta Negra. Hoje, a professora Mônica Dantas tem motivos suficientes para comemorar. Esta semana, ela recebeu alta do Hospital do Câncer em Manaus após ficar 9 meses em tratamento contra a doença nas mamas. Assim como a professora, cerca de 57 mil mulheres no Brasil foram diagnosticadas com câncer de mama.
Uma doença silenciosa, mas que pode ser tratada. Por isso, é sempre importante fazer os exames de rotina. Ao longo de todo o mês de outubro, foram realizadas diversas ações de prevenção e combate à doença no Amazonas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nesse período aumentou o número de mamografias em comparação ao ano passado, graças ao apoio da campanha Outubro Rosa. Para encerrar oficialmente a campanha Outubro Rosa no Amazonas, dezenas de pessoas participaram de uma festança na Ponta Negra. E o Band Cidade fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet, no site band.com.br. Para ir até a nossa página, acesse Notícias e no link Sua Região, clique em Amazonas. E não se esqueça que você também pode acompanhar outras notícias e também a nossa programação pelas redes sociais, Facebook e Twitter /Band Amazonas. Logo após a propaganda política obrigatória, você acompanha as principais notícias do Jornal da Band. Uma boa noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã, 10 para 6 da noite. Até lá.